Fala galera, mas antes de começar esse episódio de hoje, eu quero dar uns recados super rapidinho para vocês. Que o Recrecast está realizando uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa para melhorar o nosso conteúdo entregue para você todas as semanas, e uma pesquisa também que vai servir como para um estudo acadêmico. Então, se você puder responder algumas perguntinhas super rápidas sobre o Recrecast, não passam mais que 2 minutos. Tá aqui, o link está aqui na descrição, entra lá, responde, ajuda a gente e vamos lá. Abraços lúdicos. Fala galera, eu sou o René do Vale e estamos começando mais um Recrecast. Mas antes de iniciar e apresentar o nosso convidado de hoje, quero dar um recado super rápido e importante para você. O Recrecast é embaixador brasileiro do Castbox, plataforma presente em mais de 70 países e com mais de 130 milhões de usuários em todo o mundo. É uma das maiores plataformas do mundo e tem sido inovadora no mundo de podcasts. Atualmente tem disponível o Livecast, ferramenta onde você pode produzir e transmitir ao vivo os seus podcasts, tendo a possibilidade de gravar e disponibilizar posteriormente para o seu público. Quer saber como funciona? Acompanhe todas as terças-feiras às 22 horas a live do Recrecast. Basta baixar o aplicativo Castbox e se inscrever no Recrecast. Assim que a nossa live for ao ar, você será notificado. E vamos ao que interessa. Temos a honra de receber aqui hoje o grande Leonardo. Tudo bem, Leonardo? Opa, satisfação! Isso Tudo aí, ótimo. tudo maravilha. Léo, mas antes de começar o nosso assunto principal, conta pra gente quem é você na fila do pão. Rapaz, que prazer estar aqui na fila do pão, viu? Acompanhei aí os outros colegas falando. Então, quem sou eu na fila do pão? Sou Leonardo, né, educador físico, professor, experiência em gestão com colônia de férias, apaixonado pela Disney, né? Tive 2 experiências no backstage da Disney que eu estava podendo compartilhar com todos, e diretor do Parque Bambolim, né? Assim, fui picado por esse universo aí de parqueiro. E por último, não menos importante, eu sou o pai da Cecília e da Luísa, né? Que acabam validando aí toda essa paixão pela infância, pelo brincar. E é um grande prazer estar aqui, podendo falar sobre a importância do brincar. Grande abraço, René. Maravilha. Agora que você contou quem é você na fila do pão, conta pra gente agora um pouquinho do trabalho que você desenvolve hoje aí em Fortaleza. Tá. Eu sou diretor do Parque Bambolim, como eu te falei, né? Depois de uma caminhada aí como gestor de colônia de férias, professor em escolas, tive a oportunidade de entrar num dos maiores shoppings aqui da capital, no Shopping Iguatemi, né? E fico muito feliz de ser um educador físico, né? Na direção, no comando aí de um parque de médio porte, digamos assim. Trouxe muito da teoria do lazer para o nosso parque, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Antes de entrar no assunto do parque, René, eu queria falar sobre um assunto que eu acho de extrema importância. Antes de falar de gestão, antes de falar de dicas aí de Disney, tá? É a questão de propósito, né? De você manter a essência, né? De você manter aquela paixão primeira quando a gente iniciou na área, entende? Então tem 4 atitudes, tem 4 ações que juntas elas fazem mágica, tá? É a questão do sonhar, do acreditar, do ousar e do fazer. Nenhuma é mais importante que a outra. Como eu te falei, é importante a gente exercitar as 4, né, em sintonia. Por que a questão do sonhar, René? Eu acho que muitas pessoas não se permitem isso, né? Tem muita gente que limita essa questão do sonhar. Se tem uma coisa que a gente não precisa limitar, é o sonho, cara. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Então é algo que a gente deve exercitar no dia a dia. A partir do momento que a gente pensa na importância desse sonhar, ele começa a ter cor, começa a ter cheiro, cara.
né? Você começa a sonhar acordado aquilo que você busca, tá? A questão do acreditar é tirar do campo do pensamento, sabe? É botar o bumbum na cadeira, é colocar as ideias no papel, objetivos, metas. Eu até compartilho com você uma grande inspiração com relação a acreditar, é Hubert Krause. Vocês conversaram já, salvo engano, sim, né? Sim, conversamos, sim. Um grande Hubert, um mestre aí da consultoria, tá? Eu tinha meus sonhos e foi com a presença do Hubert que eu passei a acreditar mais nele, né? A gente desenhou o projeto do Parque Bambolim aqui no shopping e isso ganhou mais força. O próximo passo é onde a maioria das pessoas freia, né? Quantos projetos de gaveta existem, né? Por medo, por insegurança, sei lá, né? A gente acaba não dando aquele próximo passo. Então eu convido todos a exercitar o ousar, né? E sair aí da zona de conforto, mesmo com aquele possível frio na barriga, e ir além, tá? E por último, não menos importante, o fazer. Fazer de novo, errar e tentar, meter as caras, a faca nos dentes, né? Então, com essas 4 atitudes, eu queria iniciar aí o nosso bate-papo, tá? Maravilha. Que todas as pessoas passem a sonhar, acreditar, usar e fazer com mais potência, beleza? Beleza, fantástico, cara. Muito obrigado pelas palavras, muito bom. Tem a teclazinha SAP pra sotaque cearense, né? Não, mas pra mim... Vou tentar falar aqui suave, mas vamos lá. Não, particularmente eu gosto muito do sotaque cearense. Eu acompanho um podcast que é feito no Ceará, em Fortaleza, inclusive o podcast é Rapadura Cast. Rapaz, Rapadura Cast. Depois vou falar em rapadura já. Mas é fantástico, eu gosto muito do sotaque. Vamos lá, manda brasa. Vamos lá, dando sequência. Seguindo a questão do propósito, tem uma frase que eu acho fantástica, tá? As pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. Né? É interessante a gente refletir sobre isso. Né? Então, cada atividade que a gente for pensar, projeto que for iniciar, né? A gente encher ele de porquês, encher de propósitos. Isso aí dá mais vida, né? Isso aí dá mais força para o que a gente for fazer, tá? Voltando agora para o Parque Bambolim, tá? Eu acho extremamente importante tudo que a gente for fazer, seja o parque, seja a abertura de uma colônia de férias, seja o pensar numa proposta recreativa para uma festa de aniversário, tá? A gente pensar nas situações problemas, né? Nas situações desafios que aquele evento vai exigir, não é isso? Então, nessa fase de pensar o parque, né, que fica dentro de um shopping, eu me deparei com 3 situações desafios. Eu não gosto de falar problema, eu prefiro desafios. A questão do espaço, do tempo e pessoas. Sim. Tá? São grandes desafios, né, inclusive. Grandes desafios. Vamos por etapas. Por que o espaço foi um desafio nesse caso para mim, né? Eu, enquanto professor e gestor de colônia de férias, desenvolvia minhas atividades em áreas abertas, áreas livres, né? Tinha então toda aquela liberdade de criação com tinta, lama, água, mangueira e por aí vai. Então eu fiquei pensando como eu vou levar todo esse DNA, né? essa pegada da recreação forte que eu já desenvolvo em Fortaleza para dentro de um shopping, né? Sem perder o encanto, sem perder a magia. Então esse foi o primeiro desafio que me propus a pensar, né? a trabalhar em cima, espaço. O segundo desafio foi tempo, né? Acostumado a atuar em festas de aniversários que tinham tempo de 2, 3, 4 horas de duração e com colônias, né, que aumentavam um pouco a questão do tempo, chegando a 8 horas por dia, mas aí eram sazonais. Um mês de programação de colônia, eu me vi com um parque que funciona de domingo a domingo, de 10 às 10. Vixe, né? Então essa questão do tempo é algo que a gente tem que pensar em cima, né? que ter uma certa atenção.
a gente atua com recreação, né? Na sua maioria no tempo de lazer das pessoas, não é verdade? Sim. Então a gente tem que pensar num tempo de qualidade. E como ter tempo de qualidade de domingo a domingo, de 10 às 10 da noite. Então esse é um desafio bem gostoso que a gente tem aqui e vou compartilhar um gostoso, pouco com vocês. Constante, não acaba nunca, né? Poxa, aqui a pegada é valendo. E em terceiro, né, um desafio muito, muito bacana, muito gostoso, a questão das pessoas, né? A questão da contratação, do acompanhamento, do desenvolvimento, né? Do engajar dessas pessoas que atuam aqui no parque, né? Os membros aqui do elenco Bambolim. Então vamos lá, vamos conversar como a gente solucionou esses desafios que foram surgindo. Sim. Podemos passar adiante? Podemos, fique à vontade. Vamos que vamos. Eu tenho o maior prazer de compartilhar isso, Renê. Como eu estava te falando, a minha missão pessoal é compartilhar a importância do brincar, do lúdico, né? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Pensando na questão do espaço, Renê, eu trouxe muito da teoria do lazer. Né? Eu peguei alguns pensamentos do Mazetier, tá? Quando ele fala, né, dos campos de interesse do lazer, né? Quando ele fala das áreas de interesse do ser humano. Então, no momento de construção do projeto arquitetônico, a gente sentou com o nosso arquiteto e desenhou a importância de ter espaços que contemplem interesse artístico, manual, intelectual, sinestésico, né, ou físico esportivo, sociais, turístico e tecnológico, né? Eu acho muito importante bater nessa tecla, né? Trazer da teoria, gerar aplicabilidade, tá? Então isso se tornou um diferencial do parque, né? Pensando que a criança, ao chegar aqui, dificilmente ela vai não se interessar, né, por nada, digamos assim. Então, esse pensar no espaço, né, essa organização do espaço, trazendo essa base teórica, se tornou um diferencial e deu muita força aqui para o parque. Que bacana. Tá? Pensando na gestão do tempo, nós temos esse desafio aí de muitas horas por dia e não ter dias com folga, né, de domingo a domingo. Nós trabalhamos alguns pontos da gestão, tá? A gente tem um cronograma de atividades, tá? A cada hora a gente trabalha um bloco de atividades diferentes, né? E isso é bem bacana e acaba sendo o grande motorzinho aqui que alimenta o nosso pé de imaginação. Posso fazer um parêntese sobre o pé de imaginação? Porque é importante eu contar essa história. Pode sim. Vamos lá, essa sua animação tá fantástica, vamos lá. Boa. Vou falar um pouco à frente sobre o poder da tematização, tá? Tudo que a gente passa a contar uma história sobre, né, a tematizar, ganha mais força. E o Parque Bambolim é um quintal mágico, tá? No centro do nosso parque tem uma árvore, que o nome é Pé de Imaginação. É uma árvore mágica que a gente não rega ela com água, né? Ela é regada com diversão. Então, enquanto tiver recreação aqui no parque, diversão acontecendo, ela vai ganhando mais força. E aí ela gera frutos. E os frutos são novas brincadeiras, né? Então é meio que um ciclo infinito aqui no parque, tá? Por que eu estou falando isso? Porque esses símbolos ajuda a contar a nossa história, né? Ajuda a dar força para a recreação. Então, voltando na questão do cronograma, tá? E aí eu acho importante compartilhar aí com todos os ouvintes, trazer esses elementos da gestão, né? Como eu estava falando, nós temos um cronograma, assim como as escolas têm suas rotinas, né? Assim como as empresas possuem as suas regras, nós construímos nosso cronograma para que a criança que chegue 10 da manhã ou a outra criança que chegue às 16 horas
elas possam ser impactadas com a mesma intensidade, né, com a qualidade da recreação. Então, a cada hora, nós temos blocos de atividades acontecendo, tá? O que eu acho importante, mais uma vez, né, a importância da gestão, é que as atividades elas não são feitas de qualquer maneira, tá? Sim. Os recreadores fazem fichas técnicas, né? Colocam a descrição da atividade, a faixa etária, o material que eles utilizam, né? E aí o coordenador do parque, ele valida se aquela atividade é pertinente, né? Se aquela atividade é válida ou não. Por que eu acho isso importante para a nossa área, tá, Renê? Acontecia muito no começo do parque, né? O recreador ele chegar, Léo, eu vi uma recreação no YouTube, eu posso fazer? Eu pode, mas antes a gente vai sentar o bumbum na cadeira. Sim. Antes a gente vai transformar ela numa ficha. Antes a gente vai pensar sobre a atividade. Legal. Você concorda comigo? Sim. Que isso dá mais força? Hã? Legal isso, Léo, que você está dizendo, e também fica até um gancho para você explicar mais para frente como que é esse treinamento do seu pessoal que trabalha no parque. Boa. Vamos lá, tá? Então isso acaba sendo um processo de treinamento contínuo, porque a gente estimula o pensar, né? Estimula o criar, o recriar as atividades. Sim. Então, assim, a intenção disso não é tirar a criatividade, né, dos recreadores trazerem. Nós temos o nosso repertório, nossas fichas já construídas, mas qualquer recreador do parque pode trazer uma nova atividade, mas o coordenador tem que validar ela. Eu acho uma forma muito profissional, eu acho uma forma de respeitar as crianças, né, que vêm para o parque, né, seguir esse processo de construção, tá? Só mais uma informação com relação à tematização. Eu falei o nome aqui e não expliquei. Nós não somos tios, né? Nem pros. Nós nos chamamos blins. Blins? Né? Blins. Né? Aqui é o Bambolim e os moradores do Bambolim que ajudam a cultivar o pé de imaginação, a manter ele vivo, são os blins. Que legal. Eu sou o Blin Léo, tenho o Blin Felipe, a Blin Emily... Mais uma vez, a tematização ela dá força. Né? Sim, cada vez que a gente conta essa história, o pé de imaginação nasce uma nova brincadeira ali. Eu tô olhando pra ele agora. É massa que isso já... A criança que entra e fica sabendo disso, ela já realmente acredita que ela está num outro mundo mesmo, né? Ah, sim. A gente tem que viver isso, né? A gente respira o lúdico, então a gente tem que brilhar o olho no dia a dia. Então, voltando, né? Nós temos as fichas que ajudam a execução dessas atividades de hora em hora, tá? E não só isso, mais um elemento da gestão importante, né? Nós temos os líderes do parque que são responsáveis de fazer o acompanhamento, né? Então, tem um recreador que facilita a atividade, está puxando, e o nosso coordenador está observando, né? Tom de voz, uso de acessórios, figurinos, né? Sim. O respeito à ficha técnica, né? Enfim, eu acho importante que isso acaba sendo um treinamento online, digamos assim, né? Sim, um treinamento meio quase na prática. Os feedbacks em tempo real, né? Como eu digo para a equipe. Tá? São muito importantes. Demais. Então, essa questão do cronograma nos ajuda muito na questão da gestão do tempo. Outra estratégia da gente é pensar em planejamento a título assim, anual, né? Nós temos várias datas marcantes durante o ano, né? Nós temos, por exemplo, a Páscoa, então tem mil possibilidades, existem mil maneiras de preparar Neston e brincadeiras nem se fala, né? Com relação à Páscoa, existe São João, existe Mês das Crianças, e aí a gente pega outras possibilidades de tema que consideramos importantes para a infância e trabalhamos aqui em alguns meses. Por exemplo, temos no mês de agosto o mês folcloricamente divertido. E aí a gente aborda temas ligados ao folclore, que são de extrema importância. Sim. Né? Nós temos um mês que trabalhamos Pátria Amávida, que é a nossa personagem Amávida. E aí a gente desperta esse amor à pátria, né? O verde e amarelo, que é importante estar presente na nossa recreação.
Um outro tema que as crianças adoram, os pais também, isso é importante a gente mostrar que não é um brincar vazio, né? Tem todo um significado. Um significado, tá? A gente trabalha um mês pé no futuro, né? Que desenvolve a questão das profissões, né? As crianças gostam, os pais aplaudem e o trabalho da gente acaba ganhando força, né? E é importante compartilhar isso também. E um tema que eu acho bacana, te falei aí a questão da rapadura. Vamos Sim. lá. Falar sobre rapadura. No mês de outubro, a gente não tinha um tema... Novembro, perdão. A gente não tinha um tema específico. E aí pensamos, há 3 anos atrás, no Halloween. Tá? Sim. E aí começou uma discussão antes de fazer, né? Poxa, mas o Halloween é uma festa americana e tá. Eu não gosto muito de polemizar as coisas. Eu acho que existem muitas possibilidades em cima do Halloween, sim. Né? E aí a gente trouxe pro regional. Você lembra qual é a frase que as crianças falam quando vão para o Halloween? René? Doces ou travessuras? Exatamente. Aqui a gente brinca de rapadura ou traquinagem. Rapadura ou traquinagem. Foi muito legal. A gente sai no shopping com lojas parceiras, né? Brincando de rapadura ou traquinagem. Né? Sim. Enfim. Nas lojas do shopping? Nas lojas do shopping, parcerias, né, com outras lojas. Que legal. Muito legal esse evento, né? É nosso segundo melhor evento, só perdendo pro Dia das Crianças, pra você ter ideia, né? Que massa. Então, compartilhei um pouco aí de como as estratégias da gente relacionadas à gestão do tempo, tá? Com relação às pessoas, é um ponto que hoje eu confesso pra você que estou muito feliz, né, por ter hoje 25 pessoas de carteira assinada aqui no parque. Nossa, que demais, né? E aí a gente tem mais tempo com as pessoas. Eu sinto muita dificuldade, assim, conversando com colegas, né, de vários cantos do país, né, a dificuldade às vezes com equipe, né. Sim. E acredito que muitas delas é devido à falta de tempo com a pessoa, né, a questão da rotatividade. Né, a questão de não ter um alinhamento de valores, às vezes, com a empresa. Então, aqui, por ter mais tempo, nós temos a chance de trabalhar algo que é muito importante, cultura organizacional. Né? Até uma frase que tem na Disney que me marcou muito. A Disney ela não coloca as pessoas lá, ela coloca a Disney dentro das pessoas. Nossa, que e a partir desse olhar, o resultado ele vem mais fácil. Tá? Um ponto que vale compartilhar, eu sei que é difícil para a maioria das empresas ter, mas nós temos um RH aqui no parque que ajuda nesse processo de contratação, de desenvolvimento, mas não podendo ter um RH, eu acho que é possível a gente pensar em técnicas, né, em atuações da questão do RH na empresa das pessoas. Se eu puder citar o exemplo de uma empresa que eu acho admirável, posso, René? Pode sim, cara, fica à vontade. Tá, tem uma empresa do Sul, a Cia Lúdica, né? Que para mim Cia Lúdica, para mim é um exemplo de cultura organizacional. A gente não precisa ir até a Disney para sentir isso, né? Desde a dona, a Neca, a pessoa que estava na limpeza, você sente o brilho no olho, né? Você sente aquela vibe, aquela energia boa. Então, trabalhar essa cultura faz a diferença, faz mágica dentro da empresa. Eu quero que você conte um pouquinho como foi sua experiência e o que ela impactou dentro do Bambolim, lá no backstage da Disney. Qual foi o impacto? O que você trouxe de mais positivo pro seu parque aí? Boa, vamos lá. Vamos entrar no tema que arrepia os cabelos. Como eu falei no começo, eu sou apaixonado pela Disney, né? E essa paixão, junto com curiosidade, me levou a fazer um curso em 2016. Tem um livro que ele conta mais ou menos a história desse curso, tá? É o livro Nos Bastidores da Disney. Você já leu? Não, nunca li, não.
Fica então a dica, tá? Nos bastidores da Disney, acho que todos devem ler. Elas vão trazer lições valiosíssimas, ok? E aí esse livro, ele conta a vivência de 5 pessoas de áreas diferentes no backstage da Disney. Comigo não foi diferente, René. Foi bem bacana que em 2016 eu fui num grupo de 33 pessoas. E somente eu era da área de entretenimento. Tinha gente da diretor de hospital, área de tecnologia. E foi fantástico, mas eu senti a falta das pessoas da nossa área. E aí eu tive um insight nesse curso, né? Eu fiz amizade com os organizadores e pensei, poxa, vamos fazer esse curso e levar pessoas da área, né? Porque aí nos intervalos, no almoço, na pizza no final do dia, faz uma troca. Com a cabeça, isso, né? Faz aquela troca ali em tempo real, né? As ideias pipocando. E foi aí que em 2017 eu voltei lá com um grupo dos 20, né? Éramos 20 pessoas de diferentes partes do país. Que e demais. Donos de buffet infantil, donos de empresas de recreação, de parques. E fomos ter essa experiência incrível na Disney. Já fica aí o convite, nós estamos abrindo a turma esse mês. Em novembro a gente vai de novo, tá? Mas vamos lá. O que é que me marcou na Disney, René? Precisaríamos fazer um outro momento só sobre Disney. Eu vou tentar ser sucinto, tá? Tem algumas lições. Léo, pode falar à vontade. Na pior das hipóteses, a gente separa o episódio em 2, não tem problema. Beleza, cara. Vamos lá. Então eu vou falar algumas lições de excelência da Disney que vale super a pena compartilhar, e seja uma empresa de recreação, um professor, um dono de parque de buffet, ele vai conseguir traduzir para a realidade, tá? O primeiro ponto é usar o poder da história, a tematização, né? Isso aí dá força, né? Isso aí é a grande magia da Disney, né? Se você parar para pensar, tudo que eles fazem é contando uma história. Seja uma loja de souvenir, ou uma atração do Mickey, ou um desfile, eles usam esse poder da tematização. Eu vou contar uma experiência prática que eu vivi lá, tá? Eu fui almoçar num resort. Sim. E esse resort ele era como se fosse um acampamento juvenil, certo? Chegando lá, eu pude viver essa experiência da tematização. A decoração, a arquitetura, né, toda de madeira, ela contava assim, nos mínimos detalhes como é entrar num acampamento juvenil. E não era só isso. As músicas do ambiente era como se fosse num acampamento juvenil. E não parava por aí. Os garçons usavam roupas de como se estivesse no acampamento, e a linguagem que eles usavam também era como se fosse. Não para por aí. Os pratos, garfos, copo, cardápio, a comida era servida como se estivesse no acampamento, né? Então isso tudo, né, a união disso tudo provoca uma experiência que eu estou aqui contando para vocês, né? E a partir do momento que você começa, isso é viciante, René, né? Isso vai sempre ganhando mais força. Eu estava almoçando lá e no meio do almoço eu pedi um ketchup, né? Aí o garçom falou: "Você tem certeza?" "Eu tenho, eu quero ketchup." Aí o cara deu um grito no meio do restaurante: "Ketchup!" Cara, veio ketchup de todo lado. Botaram assim uns 50 ketchup na minha frente, velho. Aí eu, que louco, bicho. É justamente o que acontece nos acampamentos, né? Essa zoação, né? Aí os ketchups ficaram lá, eu esqueci um pouco, e de repente eu escuto lá longe: "Ketchup!" Agora é minha vez. A galera da mesa levantou, pegou os ketchups e pá, levou para outra mesa. Olha que fantástico, né? É o poder de contar a história nos mínimos detalhes, né? A importância da tematização, né? Imagina a gente levar isso para o nosso dia a dia, né? A gente não fazer só brincadeiras, né? A gente tematizá-las, né? Isso aí dá mais força para as nossas ações. Ok? Nossa, fantástico. Um outro ponto que eu acho nobre, né? Eu acho que ele vai somar tanto no profissional como no pessoal,
é a forma como eles se antecipam aos problemas, né? Muitas pessoas, elas enxergam o problema como algo ruim. E eu aprendi com a Disney a ver os problemas como uma oportunidade, né? Pensa comigo. Todo mundo aqui tem problema. Sim. Lembra aí um dia que alguém resolveu o teu problema. Qual foi a sensação que tu sentiu? Cara, se tu resolve o problema de alguém, essa pessoa vai virar teu fã. Né? Então, aprender a se antecipar aos problemas, né? Aprender a resolver, né? A transformá-los em oportunidades, é um grande diferencial. É justamente isso que eu ia falar, Léo. Muitos problemas acabam se tornando oportunidade de grandes negócios, né? Claro! Vamos lá. Vamos falar uma situação prática que eu acho incrível. O Walt Disney, quando pensou em fazer um parque, ele queria fazer um parque, né, seguro e limpo para os seus filhos. Sim. Naquela época, os parques tinham a característica de ser sujos e a manutenção não era das melhores, né, se tornava até um pouco perigoso. E aí ele inaugurou a Disneyland e nos primeiros dias ele constatou que continuou sujo, né? Ou seja, um problema. Sim. O que ele fez? Olha que sacada. Ele distribuiu bombom para todo mundo antes de abrir o parque, colocou algumas pessoas com prancheta e abriu o parque. As pessoas iam anotando quantos passos os convidados davam antes de jogar os papéis no chão. E aí eles chegaram a uma média de 27 passos. Então, se você for hoje lá na Disney, você vai poder constatar que os lixeiros estão a uma distância de aproximadamente 20 passos um do outro. Caramba. Uma salva de palmas para o Walt Disney! Que demais! Isso é fantástico, né? Isso é um exemplo na prática da magia, né? De como é incrível você resolver problemas, né? Eu tô aí décadas depois contando essa história aí para um montão de gente. Então essa aí é uma segunda dica, né? A gente pensar nos problemas como uma oportunidade, tá? Sim. Um outro ponto que eu acho super válido para nossa área é a gente despertar no nosso dia a dia, na nossa prática profissional, uma fantástica atenção aos detalhes, tá? Tem muita gente que já tem isso e é taxado de chato, né? Principalmente os coordenadores, os gestores. Eles não são chatos, eles são pessoas evoluídas que têm a fantástica atenção aos detalhes, tá? A partir do momento que você exercita isso, Renê, você passa a ter assim, uma recreação, uma prática num outro patamar, num outro nível, né? É ter essa fantástica atenção aos detalhes em todos os níveis. Por exemplo, faixa etária, qual material que eu vou usar, qual a música que eu vou usar, como eu vou estar me apresentando, roupa, como eu vou chegar, como eu vou encerrar, né? A gente ter essa incrível atenção aos detalhes. É que nem uma academia, um músculo, tá? A gente vai exercitando, de repente fica, no shape. Uma situação prática dessa fantástica atenção aos detalhes, eu gosto de falar sempre os exemplos mais exagerados, né? Porque acaba gerando mais reflexão. O Walt Disney, ele era muito cri-cri, né? Não é à toa que é uma das maiores empresas do mundo. E tem uma passagem na bibliografia dele falando sobre o acompanhamento em uma das atrações, que ele chegou mesmo descascando a equipe, né? Poxa, isso aqui tá errado. Quem é que fez isso desse jeito? Falando com o mestre de obra. Eu não sei como é que é o nome do mestre de obra lá não, mas eu chamo mestre de obra. Eu chamo aqui. Aqui é mestre de obra, né? Aqui é mestre de obra. E aí ele, mas tá tudo certo, como você pediu, veja só. O som desse cenário tá diferente daquele, as cores que eu usei, respeitei o que você pediu, né? Inclusive o cheiro, porque lá eles têm inclusive essa sensação do cheiro, muda de um espaço para outro. Que legal. Aí ele olhou pro mestre de obra e falou, tá errado, eu quero que os meus convidados sintam a mudança de um cenário pro outro, inclusive na sensação tátil da pisada no chão. Ô louco, meu. Caraca. O cara teve um olhar até para essa mudança do piso,
para provocar essas sensações, né? Essa sensorial, né? Bem aguçado. Eu acho incrível. Então, mais uma vez, palmas para Walt Disney. Palmas para Walt Disney, fantástico. São mais um exemplo incrível que eu acho que vale a pena a gente compartilhar, tá? Tem uma frase, Renê, que eu acho super válida também, que às vezes a gente fala, né? Fica dando exemplo da Disney, mas a Disney é algo muito longe. Não é, tá? Assim, uma coisa que me chamou a atenção no backstage, nos bastidores, Renê, é que nada era impossível, né? É um incrível poder de gestão, né? É o somatório de pequenos detalhes, é o somatório de pequenas atenções que muitas vezes a gente vai deixando pra lá, a gente vai botando ali debaixo do tapete, a gente vai fazendo de qualquer jeito, né? Então tem uma frase que é muito simbólica pra mim. Ele fala assim, um dos presidentes da Walt Disney World, né? Não é mágica, é o método que sustenta a magia. A estratégia do sucesso é criar e sustentar uma forte cultura que mantenha colaboradores engajados. Eu vou enfatizar em 2 palavras, tá? Criar e sustentar. Né? Às vezes a gente fica pensando em coisas impossíveis ou muito difíceis de aplicar, né? Se você não conseguir sustentar aquilo ali, meu irmão, então nem começa. Acho que o grande lance é criar e sustentar, é constância, né? Então, é mais uma frase aí que eu acho bem da hora a gente compartilhar. Exato. Voltando um pouquinho que você falou, atenção aos detalhes, acredito que no seu parque, em muitos parques que dão certo pelo Brasil, os mais conhecidos, inclusive, eles são muito atentos aos detalhes, desde a hora que a criança chega ao parque até quando a criança está deixando o parque, como você vai se dirigir aos pais, né? Isso também é muito importante. A gente tem traçado aqui os momentos da verdade que a gente chama, né? São os pontos chaves de encontro com os convidados, né? Nós temos tem detalhes aqui que só a gente sabe, mas agora eu vou contar para vocês, um monte de gente vai saber. Bora lá. A gente fez um projeto, né, Luminotécnica, que na época da obra era um dos mais caros. Eu poderia não ter feito, porque poucas pessoas percebem, mas pra gente que vive aqui todos os dias, isso é muito importante, porque ele ajuda a contar a nossa história, tá? O projeto Luminotécnico, ele fez um estudo, né, uma distribuição de luzes especiais por cima da copa da árvore, que dá a sensação dos raios solares passando, né? Poucas pessoas olham pra cima e veem, mas a gente sente isso, né, e conta para as pessoas. Mais uma vez, a tematização, né? É importante a gente ter essa atenção aos detalhes. É muito importante, primordial. E outra coisa que você falou agora, o último ponto, foi a atenção constância. A constância é primordial. O Recrecast, eu dei até numa palestra esses dias atrás, falei sobre isso, que o Recrecast, ele só é o que ele é hoje, está crescendo, está atingindo o grande público no Brasil. A gente atinge 5.000 pessoas semanalmente. Parabéns. Muito obrigado. Nossa. Com o nosso programa. Mas por que a gente atinge isso, que a gente está conseguindo? Porque tem constância. Porque a gente consegue entregar o conteúdo, por mais difícil que seja, mas a gente sabe, quando eu me propus a fazer, eu e minha esposa, a gente se propôs a fazer esse projeto, a gente pensou, vai ser difícil, mas a gente vai conseguir fazer isso semanalmente? Vamos. Então o negócio é constância, a gente não pode parar, não pode deixar de, eu tô cansado essa semana, ou esse mês tá difícil, não vou fazer nada. Não tem isso. Se a gente quer que o projeto dê certo, tem que ter constância, assim no seu parque. Alguns métodos... Falei, assim, sem rasgação, tá? Eu te parabenizo, te agradeço pelo espaço, porque é a minha missão pessoal, compartilhar a importância do brincar, do lúdico. Maravilha. E aí, eu tava te falando hoje, né, um pouco mais cedo. Hoje eu botei uma das falas, né, do Choquito no grupo da minha empresa, né, dos Blins. E isso aí a gente vai dando força, né? A gente vai multiplicando. Mas isso aí, cara, é isso aí mesmo. Muito bom. Agora, Léo, vamos para um ponto aqui. Estamos quase encerrando o nosso bate-papo.
Infelizmente, não, mas tá muito... Nossa, tá maravilhoso, cara. Você é um cara fantástico pra conversar. Demais mesmo, tá muito gostoso o papo. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem pro ouvinte, tá? E essa próxima viagem pra Disney, você possa dar os detalhes, com que o pessoal te procura, as suas redes sociais, fica à vontade. Nessa parte final, eu posso só dar uma pincelada com relação a tendências que eu acho bem importante. Sim, pode sim, com toda certeza. O espaço é seu. Pronto. Vai lá. Massa, vamos lá. Depois de falar de Disney, né, o que eu queria plantar uma sementinha em todo mundo aí. É importante a gente estar sempre antenado, né, o que é que vai vir por aí? Outra pergunta. O que eu posso fazer para contribuir? Né? É importante isso. Então, eu tive a oportunidade, né, de participar das 5 últimas feiras lá em Orlando. A IAPA, né, que é a maior feira mundial de entretenimento. Que demais. E nós vamos observando o que vai surgindo, né, de tendência, de realidade virtual. Eu queria compartilhar com vocês. Tá? O primeiro ponto que eu queria colocar, eles publicaram um artigo, essa feira, em 92, né? Falando sobre qual era a previsão do futuro para os centros de entretenimento infantil, nossa área. E ao contrário do que muitas pessoas pensavam, que iam para esse lado mais de tecnologia, em 92 eles falaram que a previsão era que eles se baseariam muito mais em diversão com eventos educativos interativos em vez de hardware tecnológico. E falava que existiam 4 tendências emergentes. Uma, o crescente desejo dos pais por expor seus filhos a experiências enriquecedoras de aprendizado, sensacional. 2, um desejo por experiências familiares compartilhadas e baseadas na comunidade. 3, o fato de que verdadeiras oportunidades de brincar estão se tornando um luxo para crianças americanas, aí eu trago para cá também. E 4, o crescimento de um aspecto inteiramente novo do lazer. Por que eu trouxe esse artigo para vocês, tá? Porque ele foi publicado em 92 e eles republicaram ano passado, né? Como uma forma de mostrar que a previsão estava certa. Sim. E eles acreditam com todas as forças que essa tendência ela vai continuar pelo menos pelos próximos 10 anos. Existe uma palavra que está muito forte hoje, lá fora, e vem ganhando cada vez mais força aqui. É edutenimento. Essa junção de educação com entretenimento, né? Então, meus amigos, vamos colocar dentro das nossas atividades, das brincadeiras, da recreação, né? Elementos do lado educativo, né? Enfim, eu queria trazer essa reflexão para o grupo e aproveitar também e falar que vamos lançar, juntamente com o grande Hubert Kraus, acredito que ainda esse mês a gente vai abrir a turma para vivenciarmos e estudarmos, né, os bastidores da Disney. A gente vai em novembro justamente para poder estudar os bastidores da Disney e ir para a IAPA, né, que é a maior feira de entretenimento. Então, eu posso deixar meu Instagram? Pode sim. Eu deixo o Instagram, né, @parquebambolim ou @leobambolim. Fico aberto aí pra gente trocar figurinha, trocar ideias. E um dos meus maiores assim, objetivos, quando eu falo, Renê, eu sempre repito isso, né? Se eu tiver pelo menos inspirado a questão do sonhar, eu já tô com minha tarefa cumprida. Que legal. Tá? Que massa, cara. Léo, eu quero agradecer a sua participação, foi fantástica. Assim, eu vou ouvir e reouvir esse programa várias vezes, que tem muita coisa bacana, muitos conceitos muito legais que você trouxe pra gente. Legal. Muitos pontos de vista, assim, bacana, massa. E é legal pra você, recreador, educador, gestor que está ouvindo, seja lá qual for a parte do Brasil que você more, que você vê como esse Brasil é grande, né? O cara... E assim, viagem, gente. Viagem no lugar, né? Nas ideias. Mas viagem mesmo, saiam da casinha de vocês e vão conhecer a recreação em outras cidades. Sim. É muito rico o nosso país. Muitíssimo. Eu tô falando aqui, mas quando eu falo,
eu falo com palavras da NECA, eu falo como careca, eu falo pegando tititatatá, eu falo de aprendizados que eu tive com Choquito, Sepacol, Vini Cavalari, Didil. Cara, são profissionais incríveis, né? Que sorte a nossa de poder ter esse pessoal aí tão forte na nossa área. É isso aí. Essa fica a mensagem. Essa série aqui do Recrecast, que é o Tour Brasil, que mostra a realidade da recreação em diversos lugares do Brasil, é pra gente ver que a recreação é muito grande, é fantástica a recreação brasileira, e eu ouso dizer que é uma das melhores do mundo pela forma e o profissionalismo que a gente leva aqui no Brasil. É verdade. Nós somos muito profissionais no ato de brincar, muito diferente de muitos lugares, a gente leva muito a sério o brincar e reconhecemos a importância disso, seja na nossa infância, na adolescência ou na vida adulta também, que o brincar é muito importante. Yes! E a Disney, o Léo trouxe isso pra gente, essa mensagem, né? Que o brincar e a fantasia são importantíssimas. Renê, abraço pro Paçoca, pelo amor de Deus. Paçoca, manda um abraço pro Paçoca. E aí terminar com aquela frase, né? Porque a gente às vezes, mas Disney é muito impossível, tá? Se você pode sonhar, você pode realizar, né? Enfim, teve dúvidas, a gente troca ideia sobre. É isso aí, cara. Muito obrigado. E espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Se gostou, deixa aqui um comentário, um joinha e compartilha com seus amigos, principalmente. E quero avisar que além dos nossos episódios semanais, toda quarta-feira o Recrecast tem a live, que é apoiado pelo Seminário Internacional de Entretenimento Infantil, organizado pelo Hubert Krause. Tá bom, galera? Abraços lúdicos, rapadura ou traquinagem e até a próxima!